Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa trilha de educação financeira. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre como planejar as suas finanças pessoais. Para quem não me conhece, eu sou a Ananda Carvalho, gerente de controladoria aqui na Anjos da Guarda, e eu queria começar esse bate-papo contando um pouquinho para vocês da minha história, a relação da minha história com finanças, especificamente as finanças corporativas. Então, vou fazer um resumo bem breve de como eu comecei nesse mundo de finanças. Bom, comecei bem cedo, em 2012, na Caixa Econômica Federal, como jovem aprendiz. Apesar de jovem aprendiz ser uma atuação bastante operacional, foi o meu primeiro contato com termos financeiros e um banco já está totalmente dentro desse mundo de finanças, então ali eu já comecei a tomar gosto pela área. Em 2014, uma gerente da área empresarial, onde a Universidade tinha conta desse banco, me indicou para bater um papo com o nosso CEO, o Afonso, foi o ano que eu entrei na Anjos da Guarda. Eu entrei aqui como recepcionista, mas alguns meses depois surgiu a oportunidade de ir para o financeiro, e desde então eu sempre trabalhei diretamente com o financeiro aqui na Anjos da Guarda. Nesse mesmo ano eu iniciei a minha faculdade de Ciências Contábeis, eu sou bolsista aqui na Anjos da Guarda. Eu vou tentar não entrar muito na minha história aqui com a Anjos da Guarda, minha história favorita, mas eu vou me conter a contar somente a parte que envolve finanças. Em 2017, ainda pela Anjos da Guarda, eu tive uma oportunidade muito bacana de participar de um programa de desenvolvimento de dirigentes na Fundação do Cabral. Dentro desse programa tinha um módulo de finanças mais avançadas, então foi quando eu realmente comecei a entrar na parte de finanças corporativas, foi uma experiência bastante bacana, até porque a Fundação do Cabral é uma escola de negócios referência, então deu para aprender bastante coisa. Em 2018, eu concluí o meu bacharel e oficialmente entrei para a área de controladoria. Foi quando eu me tornei analista de controladoria aqui na Anjos Aguardo. Então, tem aí 6 anos que eu atuo na área de controladoria. Mas a especialização eu concluí em 2021, fiz um MBA em controladoria pelo IBMEC, e em 2022 eu decidi alçar novos voos. Eu fui viver uma experiência, eu falo que é o meu segundo MBA. Fui para fora da Anjos da Guarda, trabalhar em uma startup. Lá também eu trabalhava na área de controladoria, trabalhando especificamente com a parte de controles internos das captações de investimento, da gestão de ativos. Foi uma experiência bem interessante. E em 2023, eu voltei para casa e voltei como gerente de controladoria, de volta para a controladoria da Anjos da Guarda. Para quem não conhece o que é uma controladoria, é o setor da empresa que toma conta dos controles internos e auditoria interna, tanto na parte de processos como na parte de finanças. Então, hoje o nosso time é responsável pelo acompanhamento dos demonstrativos financeiros, a parte todo o pagamento, todas as entradas, todas as saídas e também todos os processos da empresa. Nesse mesmo ano, em 2026, 2023, no ano passado, eu tive uma experiência muito bacana no início do ano, que foi estudar finanças internacionais. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso em que eu conheci como que funcionava as finanças em empresas lá fora. Então, eu consegui adentrar mais em finanças corporativas com um olhar mais fora do que a gente enxerga aqui no Brasil. Então, foi uma outra experiência bem bacana aí na minha educação. Mas, bom, apesar de ter todo esse histórico em finanças, a minha história em finanças pessoais foi totalmente outra. Quando você aprende finanças corporativas, isso não te dá um diploma para entender as suas finanças pessoais, são mundos completamente diferentes. Acredito ou não, é muito mais fácil cuidar do dinheiro dos outros do que a gente. Eu aprendi muito com meus erros, mas eu tive uma referência muito grande em finanças pessoais, que foi o senhor Sérgio Eustáquio de Carvalho, o meu pai.
pai. O meu pai, ele tem uma origem muito humilde, né? Minha família veio do interior para cá, para a região metropolitana, muito nova, minha avó, e meu pai nasceu aqui na região metropolitana. Era uma família com pouco dinheiro. E, infelizmente, o meu pai acabou crescendo e se envolvendo com alguns vícios. Então, até mais ou menos os 30, 35 anos, meu pai tinha vícios em drogas, em álcool, e isso acabou desacelerando algumas conquistas na vida dele. Mas qual que é o ponto que eu aprendi com o meu pai? Vou fazer um breve resumo da história dele a partir do momento que ele decidiu fazer o tratamento e se livrar desses vícios. Com seus 30 ou 35 anos, não me recordo muito bem, porque eu era bem pequena, ele resolveu dar uma guinada na vida dele, mudar completamente. Sempre trabalhou muito, nunca deixou de trabalhar. Após o tratamento, continuou trabalhando muito e ele decidiu que ele ia construir a casa dele. A partir do momento que ele decidiu construir a casa dele, serralheiro que é, fez um cofre de ferro, onde ele começou a guardar qualquer dinheirinho que ele recebia. É lógico que ele tirava a parte para sustentar a casa, mas ele economizava tudo que ele podia para poder comprar o lote dele. E assim ele fez. Comprou o lote dele, depois de um tempo, conseguiu comprar um lote, construiu uma casa incrível, a casa dos sonhos dele. Nesse período que ele estava construindo, ele ainda não tinha carteira de motorista. Ele conseguiu tirar a carteira de motorista. Foi bastante complicado, mas ele conseguiu também tirar a carteira. Conseguiu comprar um carrinho, o primeiro carro dele financiado. Ia lá visitar a obra, me levava. Terminou a casa, entrou para dentro da casa. Depois decidiu trocar essa casa em uma outra, num bairro que era mais comercial. Essa outra casa que ele trocou tinha uma loja na frente, e por incrível que pareça, ele decidiu montar um bar. Meu pai não bebe nada de álcool hoje, mas decidiu montar um bar, então tem tudo para o negócio dele prosperar, já que ele não consome o próprio produto. Eu até escolhi essa foto de propósito para representar esse atrás aí ao bar dele. E hoje o bar dele caminha super bem. Ele está no momento de expansão, ele vai transformar o bar em um restaurante, vai ser bar e restaurante. Ele agora conseguiu trocar o carro para a tão sonhada caminhonete dele. Enfim, a partir do momento que ele decidiu que ia mudar a vida dele, uma sequência de coisas boas foram acontecendo. Com certeza com bastante esforço, mas uma sequência de coisas boas foram acontecendo. E por que eu disse que ele foi a minha principal referência em finanças pessoais? Porque o meu pai me ensinou duas grandes coisas. Nós podemos recomeçar a qualquer momento. Qualquer momento é a hora para você tomar a decisão de mudar o rumo tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida financeira. E a segunda é que se você toma decisões inteligentes com dinheiro, você consegue conquistar coisas muito grandes, coisas que pareciam impossíveis. E baseado nesses dois grandes aprendizados que eu tive com meu pai e que eu carrego para minha vida, que eu quero conversar com vocês sobre o porquê controlar as suas finanças é importante, tá? Então, a primeira e mais óbvia resposta de por que controlar as suas finanças é importante. Para você não ter que contar com a sorte. Eu até coloquei aí o tigrinho, porque a grande representação de sorte hoje na atualidade, né, com essas bets, com toda essa repercussão de apostas que a gente está vendo, mas nós temos mais três outros motivos que nos levam a decidir ter o controle financeiro, ao porquê que o controle financeiro é tão importante. O primeiro deles é não entrar na estatística. Nós temos quase 80% dos brasileiros endividados. Isso é dado de pesquisa, isso é uma pesquisa atual, essa pesquisa é de junho. Ou seja, a maior parte dos brasileiros hoje tem dívida. E se você se torna uma pessoa endividada, você é mais um dessa manada
que está com endividamento. E trazendo um pouco aí para a parte dessas famosas bets, dentro desse grupo de endividados, há uma grande parcela que são apostadores de bets. Eu li até hoje uma matéria falando sobre que 10%, salvo engano, não sei se era 10% ou 10 milhões, mas era alguma coisa assim, dos valores que foram pagos por Bolsa Família foram direcionados para bets. Entendeu? Então, para você ver o nível que as pessoas estão tentando solucionar a vida financeira delas, contando com a sorte. O controle financeiro, não. O controle financeiro, ele é baseado em números. Então, contra números não há argumento. A chance de dar certo é muito grande. As apostas, não. Conta com a sorte, você acaba tendo a maior probabilidade de entrar nessa estatística de endividados. A diferença é que o controle financeiro, ele te traz resultados de longo prazo, só que ele te traz também resultados sustentáveis. A sorte não, a sorte além de contar com a sorte de ganhar alguma coisa, não é uma, uma um controle, não é algo sustentável. Quantas vezes a gente já assistiu matérias, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver matérias em que pessoas que ganharam na loteria voltaram à estaca zero, porque faltou a educação de ter o controle financeiro. Então, a sorte de ganhar um montante não vai resolver a sua vida. Segundo ponto, e um dos mais importantes, a paz. Não tem nada melhor do que você ter a paz de ter a gestão da sua vida financeira. É, ter a paz na gestão financeira impacta muito além do que só o seu mundo de finanças. Impacta o seu relacionamento com a família, o seu desempenho no trabalho, a sua vida social. Por quê? Se você tem uma dívida, se você tem que sustentar a casa e você acabou se embolando, você tem alguns compromissos muito altos, você acaba não conversando disso com a família, dentro de casa acaba sendo um estresse, o nosso desempenho no trabalho acaba diminuindo, porque você está aqui trabalhando, mas está o tempo todo pensando naquele boleto, ou o tempo todo pensando, será que vai dar o dinheiro? Será que o dinheiro que eu vou ganhar esse mês vai dar certo para pagar todos os boletos? Então, o controle financeiro, ele te tira isso. Ele não te coloca, ele te dá o controle da situação, e permite que você consiga direcionar a energia para outras coisas. Você não precisa ficar pensando se o dinheiro vai dar ou não vai dar. Você já tem plena gestão do dinheiro e sabe que ele vai durar, que ele vai dar sim para pagar todas as suas contas. Então você tem a mente limpa para direcionar a energia para outras coisas, para focar realmente ali no seu trabalho, para ter um tempo de qualidade com a família, você não viaja preocupando, ai meu Deus, quando eu voltar, eu não sei o que eu vou fazer para poder pagar minhas contas. Não, você tem a tranquilidade, você tem total gestão, você consegue ir lá curtir com a sua família, consegue curtir com seus amigos, enfim, você tem a gestão da sua vida. Terceiro e último motivo é conhecer a Europa. Esse é um objetivo meu, mas vocês podem conhecer o lugar que quiser. É porque quando a gente fala em um outro continente, parece uma coisa assim, muitas vezes, meu Deus, é o outro lado do mundo, que coisa impossível. Só que não é. Com o controle financeiro, a gente consegue conhecer o lugar que a gente quiser, conquistar o sonho que a gente sonha há muito tempo, ou comprar alguma coisa que você deseja há muito tempo, enfim, uma série de realizações, experiências que você quer viver. E o controle financeiro, ele te dá a noção de quão perto ou longe você está desse sonho. Então, você tira os seus desejos, os seus objetivos de uma zona cinzenta. Então, você sai do, um dia eu vou fazer isso para, em outubro de 2026, eu vou realizar isso. Você para de ficar naquele mundo de, nossa, um dia eu vou ter uma casa, igual era o sonho do meu pai, nossa, um dia eu vou ter uma caminhonete. Cara, em outubro de 2026, vou conhecer a Europa. Quando eu tiver 30 anos, eu vou comprar o meu carro.
Com o controle financeiro, você consegue ir acompanhando quão perto você está daquele sonho, sabe? Você consegue, tipo assim, puta, vou demorar 30 anos para conquistar isso ou vou demorar 10? O quanto de esforço eu vou ter que fazer? Você consegue desenhar uma estratégia para atingir esse sonho. Bom, esses são os 3 motivos. E vocês, agora que sabem esses motivos, devem se perguntar, beleza, e como que eu faço para melhorar? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir para poder ter esse controle financeiro? Como que eu faço aí para saber o quão perto, quão longe que eu estou do meu sonho? Para isso, eu criei, perguntar, um manual de como melhorar sua situação financeira, não importa onde você esteja agora. Essa a ênfase de não importa onde você esteja agora, você lembra do meu pai, que na teoria já começou, muita gente diria que ele já começou tarde, mas sempre há tempo. Se você não tem a expectativa de morrer amanhã, você pode começar qualquer coisa hoje. Então, qualquer hora é hora para você começar a ter o seu controle financeiro. Primeiro passo desse manual, e é o passo que eu considero mais importante: encare a realidade. Isso aqui é um passo, é um princípio que se aplica a várias áreas da nossa vida, mas trazendo aqui para finanças, encare a realidade, é de você não ter medo das suas contas, tá? O problema não é ter conta, o problema não é ter dívida, o problema não é ter um valor absurdo para poder pagar. O problema é você não ter noção do quão endividado você está, que não seja endividado, mas você não ter noção de para onde está sendo direcionado o seu dinheiro. Então, encarar a realidade é você ter noção de qual que é a sua situação agora. Então, não tenha medo. Pegue tudo o que você deve, seja dívida que está pendente, seja valor, custo fixo, custos esporádicos, custo com almoço, enfim. Tudo que você tem de contas para pagar, você vai pegar e colocar no papel, num bloco de notas, aonde você preferir e for mais fácil para você. Encare a realidade. Coloque tudo que você deve em um papel, tudo misturado. À medida que você for lembrando, você vai colocando. Eu até coloquei aqui um exemplo, coloquei algumas contas básicas e números redondos, é claro, para facilitar as contas, de como que, para a gente poder ir exemplificando ao longo aqui do manual, para vocês entenderem qual que é o fio do controle financeiro. Passo 2. A gente vai pegar tudo isso que a gente anotou, todas essas contas que a gente tem, e vai separá-las em grupo, tá bom? Quando você pega essas contas e começa a colocar cada uma dentro da sua caixinha, você consegue ter uma visualização melhor do que é essencial de gasto, chama de modo sobrevivência, o que é questão de sobrevivência, e quando eu falo de questão de sobrevivência, eu estou também colocando ênfase na honra, tá? Por que na honra? Porque se eu assumir um compromisso, eu tenho que honrá-lo. Então, quando eu cito, por exemplo, um financiamento de carro, no carro eu não preciso para sobreviver, só que eu assumi esse compromisso e eu preciso honrar. Eu não vou colocar no essencial, porque já é um compromisso assumido. Enfim, eu vou discorrer aqui sobre os grupos, vou pegar o nosso exemplo e distribuir aqui nos grupos para vocês entenderem melhor, tá? Mas quando você começa a colocar as contas, cada uma na sua caixinha, você começa a ter noção de como que você está gastando o seu dinheiro. E quais que são esses grupos? O primeiro dele, essencial. Você pode chamar ele de não posso cortar, você pode chamar ele de imprescindível, pode chamar de sobrevivência, enfim, mas é a mesma pegada, são sinônimos da palavra essencial nesse caso aqui. São contas que você já assumiu o compromisso e contas que você precisa para sobreviver, alimentação, água, luz, aí as que você já assumiu o compromisso, financiamento, uma dívida parcelada, enfim, esse é o grupo essencial. O segundo grupo é o investimento. É... Ai, desculpa, coloquei a descrição aqui do investimento.
Os investimentos são tudo aquilo que você vai investir. Um pouquinho do seu dinheiro que você vai tirar e investir por mês. O não essencial são contas que você consegue cancelar a qualquer momento. O texto do não essencial está repetido nos investimentos, mas quando disponibilizar o material, eu mudo e corrijo essa parte aí para vocês. Mas o próprio nome do investimento já diz tudo. É um dinheiro que você vai tirar, uma parcela do dinheiro que você vai tirar para colocar no seu sonho, naquele objetivo que a gente falou nos slides anteriores. E o não essencial são as contas que você consegue cancelar a qualquer momento. São coisas que você se permite ter. Você pode chamar o não essencial de luxo, você pode chamar o não essencial de posso cortar a qualquer hora, enfim. Esses são os grupos. Então, no essencial, lá naquele exemplo que eu coloquei no início, eu coloquei o aluguel, a luz, a alimentação, como eu falei da questão de assumir o compromisso, incluir o financiamento do carro e o corte do cabelo, porque a gente precisa ter dignidade na aparência. Então, eu acredito que isso é essencial, sim. Mas se você consegue cortar o seu cabelo e consegue tirar o cabeleireiro, você pode passar o corte de cabelo para não essencial. Isso aqui não está cravado em pedra, vai de acordo com a sua realidade, tá bom? Aí cabe a você agrupar melhor. Não essencial tem academia e Netflix, tá bom? São coisas que a gente consegue cortar. Academia eu consigo correr na rua, Netflix tem o YouTube que é gratuito. Não tem séries, né? Mas se quiser assistir alguma coisa ali, por exemplo, estou precisando cortar os custos para conquistar determinada coisa, então vou ficar 6 meses sem Netflix para reduzir uma grana. É uma coisa fácil de cortar, não preciso disso para sobreviver. No exemplo anterior, não sei se vocês lembram, mas tinha uma dívida pendente no Serasa no valor de R$ 3.000. Essa dívida eu ainda não classifiquei nos grupos, que a gente vai entender mais para frente melhor como que a gente trabalha tanto a parte de dívida quanto a parte de investimento, tá bom? Mas o principal ponto aqui divide tudo que você não consegue cortar e tudo que você consegue cortar, tudo que é essencial e tudo que não é essencial, tá bom? Passo 3. Vamos organizar isso. Agora que eu classifiquei em grupos, vamos estruturar para a gente começar a fazer conta. Eu sou muito fã de planilha, então eu gosto de organizar tudo em planilha. Mas se você não adaptado com Excel, com planilha, etc., você pode usar uma folha de papel, dá certo também. Caneta e papel todo mundo tem. Então, essa não é desculpa. Mas a planilha é melhor, eu vou discorrer sobre o assunto mais para frente. Mas se você não é adaptado a usar a planilha, pode organizar no papel também. Eu até trouxe aqui o exemplo, que eu peguei aquele exemplo nosso, joguei aqui numa folha de papel, considerando que essa pessoa tem um salário de 4.000, aí vem salário, 4.000. Quais que são as contas essenciais? Aluguel, luz, alimentação, carro, corte de cabelo, deu R$ 3.000. Essa classificação de essencial, ela é tão relevante porque você consegue visualizar, além de para onde que está indo seu dinheiro, o que que você realmente tem de custo fixo, o que que você tem de custo que é o modo de sobrevivência, você consegue visualizar também até onde você pode ir na questão de salário, sabe? Por exemplo, a pessoa que está buscando um emprego, não sei, um mínimo que eu preciso é isso aqui, entendeu? Se você vai assumir alguma dívida e você ganha R$ 4.000, você já sabe, já tem noção que R$ 3.000, esse compromisso já está assumido todos os meses. Qualquer coisa que eu for assumir de dívida, eu preciso retirar os R$ 3.000, que são os essenciais, e o restante que eu posso trabalhar com eles, tá bom? Então, essa classificação já começa a ser importante por aí. Você tem noção de qual que é o seu modo de sobrevivência, o mínimo que você precisa ganhar para sobreviver. Aí depois, como nessa primeira parte do exemplo, nós não temos investimentos, a gente parte para o não essencial, que é academia e Netflix, deu R$ 180.
sobrou aí R$ 770 por mês, beleza? Aí você já conseguiu ter uma visualização de, pô, tanto do meu salário vai para custo fixo, coisa que eu não posso abrir mão, coisa que eu preciso gastar, não tem jeito, quando estiver vivo, vou gastar com isso. E no não essencial são coisas que eu consigo cortar. Ah, e se quiser tirar a academia no Netflix, eu aumento o meu restante, eu aumento o valor que eu vou ter para, por exemplo, investir no meu sonho, liquidar uma dívida, enfim. Aí tem o exemplo da planilha. Essa planilha, inclusive, traz um modelo que eu vou deixar para vocês no final, traz o percentual de quanto que é o total da sua dívida sobre o salário, o total da sua conta sobre o salário, por exemplo. O essencial desse exemplo aqui, 76% do salário vai para custos de sobrevivência. Tá pequeno aqui para mim, 5% vai para custos não essenciais e o restante vai para o bolso da pessoa gastar com o que quiser, entendeu? Ou para tomar outras decisões. Enfim, você consegue aqui ter uma visualização melhor na planilha e você consegue também ver num prazo maior, tá vendo? A planilha te dá um overview muito além daquela visão centrada só na folha de papel, você consegue ter uma visão maior sobre os seus gastos. Então, se você não é adaptado com planilha, nós temos curso disponível, por exemplo, na Universidade Corporativa, até trouxe aqui o print do curso. Quem não tiver acesso à Universidade Corporativa, se tiver alguém que não é funcionário que estiver assistindo aqui, nós temos cursos, por exemplo, gratuitos na Fundação Bradesco, o próprio YouTube tem uma série de vídeos de Excel básico. Então, eu incentivo bastante as pessoas a aprenderem a usar a planilha, porque aí você coloca a tecnologia ao seu favor. É menos uma coisa que você precisa pensar. Porque à medida que você vai atualizando seu controle, você vai ter que perder aquela página que você escreveu e fazer tudo de novo, ou então pode acabar fazendo alguns rabiscos que vai te confundir. Dá para fazer no papel, só que a planilha vai ser uma experiência melhor para você ter realmente um controle mais assíduo das suas informações financeiras. Beleza. Organizamos tudo em essencial, não essencial, já sabemos quanto que está sobrando ali por mês, ou pode ser o contrário também, já sabemos quanto que está negativo. Por exemplo, quando eu pago ali a parte do custo fixo de sobrevivência, já está dando negativo. Você encarou a realidade. Agora você vai ter que trabalhar dentro daquilo ali. Supondo que esse exemplo aqui está muito lindo, que deu positivo e está sobrando R$ 770 por mês, que não é um valor pequeno, né, na realidade dos brasileiros. Mas se esse valor tivesse negativo, se esse valor tivesse negativo aqui na parte de excedente financeiro, como que a gente ia fazer? A gente começa a trabalhar aqui. Vamos morar na região que o aluguel é mais barato? Vamos fazer gestão aqui do consumo de energia dentro de casa? Vamos trocar algumas marcas na alimentação? Você consegue visualizar onde que está o dinheiro e onde que você consegue mexer, entendeu? Então, independente do resultado aqui ou aqui, você sabe para onde que está indo o dinheiro e aonde você tem margem para poder trabalhar, tá bom? Próximo passo, negocie, que aí é dentro, isso é mais direcionado para as pessoas que têm dívida ou para as pessoas que estão com saldo negativo quando está apurando lá as informações financeiras. Contate a empresa, o órgão, a instituição financeira que você tem uma dívida hoje para você negociar a sua dívida, entendeu? É igual eu falei, dever não é o problema, tenha noção da realidade que você está inserido nela, tá bom? Se você não tem o valor disponível hoje, pelo menos ligue para você saber quanto que está essa dívida hoje e você traçar a estratégia para quando você tiver o dinheiro, você já está com tudo ali preparado para só poder pagar. Porque, por exemplo, se você tem o dinheiro disponível hoje, supondo que cai o dinheiro na sua conta hoje, e você já não tem traçado essa questão de liquidar a dívida, você acaba gastando dinheiro
e não liquidar a dívida, porque você nem sabe quanto que você está devendo, você acha que é muito dinheiro, então nem vou mexer com isso, enfim. Aí acaba gastando dinheiro, a dívida fica lá aumentando. Então, contate a empresa para você negociar, para você ter noção de quanto que você está devendo. Aí eu coloquei dois pontos aqui que são importantes. Esteja atento a taxas negociadas, tá? Esteja atento a se o valor que você está negociando para liquidar a sua dívida é um valor que está dentro da sua realidade, para você não assumir um compromisso que você não vai conseguir honrar. Então, por exemplo, esse exemplo ali, tá? Sobrando R$ 700 no mês. Supondo que o cara ligue para o Serasa e a única oportunidade de negociação é 3 vezes de R$ 1.000. Não tem condições dele negociar agora. Por quê? Ele só tem R$ 770. A não ser que ele, então vai abrir mão de academia e Netflix por 3 meses para somar ali no valor, aí dá para liquidar, entendeu? Já dá para ter uma noção. Não quero abrir mão da academia Netflix. Então, essa negociação para mim agora não é uma boa. Enfim, esteja atento ao que você está negociando para você não assumir um compromisso que você não vai conseguir honrar, tá bom? E o segundo ponto muito relevante. Caso você não tenha margem para liquidar essa dívida, aproveita rendimentos extras, tá? Como, por exemplo, 13º salário. O 13º salário é um salário extra que você tem que pode ser utilizado para liquidar essas dívidas. Um terço de férias também pode ser utilizado para liquidar a dívida ou amortizar parte dela. Qualquer dinheiro que entrar extra, tenta direcionar para negociar as dívidas e ficar livre, voltar naquele objetivo que a gente falou sobre ter paz, não ter mais essa dívida assombrando a sua cabeça, tá bom? Eu trouxe aqui o exemplo daquela dívida que eu citei no início, do Serasa, um exemplo que é uma negociação de 12 vezes de 250. E assim, o nível de inadimplência que a gente está hoje, vocês viram, 80% das pessoas estão endividadas, as empresas têm facilitado a liquidação. Então, geralmente, você consegue mais parcelas, você consegue um desconto na dívida, e na maioria das vezes as empresas estão dispostas a aceitar propostas para liquidação, porque é melhor do que não ter a liquidação. Então, muito provavelmente vocês vão conseguir uma negociação que é factível com a realidade financeira de vocês. Beleza? Passo 5. Invista, tá? Quando eu estava falando da ordem dos grupos, os investimentos não tá na segunda posição por um acaso, não tá antes do não essencial por acaso. Porque o investimento, ele não é a sobra do seu salário. O investimento, ele tem que ser pensado antes de você acabar com o seu dinheiro, entendeu? Por quê? O investimento ele é tão importante quanto os gastos com sobrevivência, porque é um pouquinho que você está colocando num sonho que você quer realizar, entendeu? Quando você deixa de colocar um dinheiro no investimento, é um pouquinho do seu sonho que você está deixando de realizar, entendeu? É um pouquinho do seu sonho que está ficando no limbo de talvez um dia eu vou fazer. Agora, se você pega um pouquinho de dinheiro e coloca nessa caixinha investimento, você está realizando todos os dias um pedacinho do seu sonho, entendeu? Por isso que o investimento ele tem que ficar antes de sobrar o dinheiro, ele tem que vir para a hora que você tiver o excedente financeiro para você gastar com as coisas não essenciais e depois sobrar uma, uma beiradinha ali para você gastar com outra coisa. Mas invista o seu dinheiro. Aí eu coloquei o mesmo ponto que eu coloquei para as dívidas. Assim como as dívidas, sempre que você tiver um dinheiro extra, invista, entendeu? Se você já tem as dívidas todas liquidadas, está numa situação safe, tranquila, investe esse dinheiro. Então, pegou o 13º, investe esse dinheiro, entendeu? Não pensa ali só no curto prazo, faz um investimento, investe no seu sonho, tá? E eu passo, tá. Aí eu coloquei aqui dentro da realidade financeira do exemplo que a gente vai pegar um investimento mensal de R$ 150, tá bom?
Sexto e último passo, extremamente importante. Atualize o seu controle, tá? O controle não vai se atualizar sozinho, porque a planilha não tem uma inteligência de ir lá e controlar tudo que você está gastando, todos os compromissos que você está assumindo, tá bom? Então, atualize o seu controle. O melhor dos mundos é você sentar na cadeirinha do pensamento ali uma vez na semana e atualizar tudo que você gastou para os gastos não ficarem em um limbo, entendeu? E, gente, eu sei que dói a gente encarar os gastos, porque quando a gente está gastando, é um momento muito legal. A gente vai, gasta, sai, vive a experiência. Só que a hora da gente encarar a realidade de para onde que a gente gasta o dinheiro, dói e a gente acaba fugindo desse momento de tirar um momento para poder pensar na sua dívida, para poder atualizar suas contas. Mas ela é importante por causa daquele passo um que eu falei, de encarar a realidade. Se você não sabe a realidade que você está inserido, você não consegue resolver a sua vida nem traçar a estratégia para poder melhorar. Então, tira um momento semanal. Se você não conseguir um momento semanal, que seja um momento mensal, mas não deixe passar disso, para atualizar todas as suas contas, tá? Essa etapa é tão importante quanto encarar a realidade, porque ela é justamente igual encarar a realidade, você está atualizando seu controle. E você não se perde, por exemplo, em compromissos parcelados, né? Que muitas vezes a gente compra umas 5 coisas no mês com parcelas totalmente diferentes e a gente acaba se perdendo porque a gente não controlou quando a gente comprou esse mês uma televisão, dividiu de 10 vezes, chegou no mês que vem, comprou um videogame, dividiu de 4 vezes e essas parcelas vão se acumulando. Entendeu? Se você atualiza seu controle, você fala, pô, eu comprei uma televisão. Então, será mais prudente eu liquidar essa televisão primeiro para depois comprar outra coisa? Tem que atualizar o controle para você estar ciente o tempo todo e para você ter aquela paz de que você não tem noção de quanto que você tem para pagar mês que vem. Cara, se você atualiza a planilha toda semana, você tem noção de quanto você tem que pagar toda semana. Toda semana você tem a paz de que você não precisa se preocupar. Meu Deus, quanto vai ser meu fator no mês que vem? Você já está com tudo atualizado. Então, eu atualizei aqui o caderninho para quem for ficar com o papel, para saber que dá para fazer no papel, sim. Não tem computador, não é desculpa para não fazer o controle. Então, dá para atualizar, vai tirar a folha antiga, transcrever para uma nova. E o papel até é bom, porque daí você vai ficar com preguiça de atualizar e não vai gastar. Porque você vai manter só essas contas que estão no papel. Ou vai deixar um espaço maior na parte de investimento e vai decidir que vai gastar só com o investimento, que aí é só incluir o investimento que você está gastando. Enfim, eu sei que isso não é uma realidade, os gastos surgem do nada o tempo todo, mas dá para fazer no papel também. Na planilha, mais uma vez, é mais fácil, até pela questão como eu disse, das compras parceladas, você consegue ter uma visualização melhor da quantidade de parcelas. E falando um pouco das modificações que a gente fez nesse exemplo, os custos essenciais aumentaram um pouquinho, como eu falei, assumir um compromisso, coloca ali nos custos essenciais. Nós temos aqui agora a dívida com o Serasa, as 12 parcelas para poder liquidar, então aumentei um pouco o custo essencial. Eu estou dedicando R$ 150 por mês do meu salário para poder aplicar em uma viagem. Então, eu quero fazer a viagem lá para a Europa em outubro de 2026 e R$ 150 por mês vai me ajudar a chegar nessa viagem. E no não essencial, mantive a mesma coisa, só diminuiu o restante aqui. Esse restante, você pode tanto aumentar um investimento, ou, por exemplo, para você tomar o seu cafezinho, a sua cervejinha, sem preocupação, tipo, esse dinheiro aqui é o meu dinheiro de sair, o meu dinheiro de fazer o que eu quero, de ter uma vida social, de levar a família para fazer alguma coisa. Enfim, é o dinheiro sem culpa. Pode gastar sem culpa, que o seu controle já está resolvido. Se você quer chegar mais perto dessa viagem aqui,
quer adiantar o prazo da viagem, diminui aqui o seu dinheiro sem culpa e joga aqui para o investimento. Quer liquidar a dívida do Serasa mais rápido, diminui o dinheiro sem culpa e joga para a dívida do Serasa. Tá vendo que você consegue ter o controle de onde que você vai movimentar, quais pecinhas que você vai movimentar, é uma estratégia mesmo. Quais pecinhas que você vai movimentar para poder chegar no seu objetivo? Enfim, é muito legal quando a gente começa a ter essa visualização, entender essa lógica do controle financeiro. Trouxe aqui na planilha esse mesmo exemplo, e mais uma vez, a planilha ela dá noção de longo prazo, igual esse exemplo aqui. Eu coloquei como se o carro terminasse aqui em setembro. Então, a partir de outubro, já não tem mais a parcela do carro. Aí você já consegue até visualizar o seguinte: ah, em outubro vai sobrar mais dinheiro, novembro, dezembro. Será que rola de fazer uma viagem de final de ano? Será que rola de investir mais dinheiro aqui nessa viagem? Ou criar uma reserva de emergência, porque eu nunca sei o que pode acontecer. Isso é extremamente importante, ter reserva de emergência, mas a gente vai ter, nessa trilha financeira, um bate-papo com o Augusto, que é o nosso superintendente, que vai falar só sobre investimentos, aí vocês vão explorar essa parte de investimentos aqui melhor. Hoje a gente vai falar especificamente sobre como organizar o controle. Enfim, você consegue visualizar, você consegue mexer as pecinhas do seu controle financeiro. Eu sou alucinada por números e por controles, por isso que eu fui para a controladoria. Então, se me soltar na frente de uma planilha dessa, eu fico horas mexendo. E é muito, muito, muito legal como que isso aqui torna tangível os seus sonhos, torna os seus sonhos, materializa os seus sonhos. Você vê que você vai conseguir, você fala, cara, eu vou conseguir, olha que era só eu movimentar isso aqui, eu abrir mão disso aqui agora que eu vou conseguir. Enfim, é muito legal. Então, atualizem o controle de vocês, mantenham o controle atualizado. Bom, terminamos o manual. Eu queria deixar algumas dicas que são imprescindíveis, que são muito importantes para você fechar assim, o controle financeiro com maestria. Primeira delas, extremamente relevante, 13º salário. Utilize com sabedoria, tá? Sempre priorize liquidação de dívidas ou realizar algum investimento, como a gente falou. Caiu o 13º salário, o que eu tenho de dívida para liquidar? O que eu tenho de investimento para poder fazer? Qual que é o pedacinho do meu sonho que eu vou comprar hoje? O pedacinho do meu sonho que eu vou concluir hoje? Hoje eu vou startar a minha caixinha de comprar um carro. Então, vou pegar meu 13º, vai ser o primeiro dinheiro que eu vou juntar para comprar o meu carro. Ou estou com uma dívida já tem um tempão, nem faço noção de quanto que é. Caiu o 13º, deixa eu ligar lá para ver quanto que é. Quem sabe eu já consigo liquidar com esse valor que caiu. Entendeu? Como eu disse, é uma grana extra. Então, pega isso e direciona para você ter a sua paz, para você conquistar seu objetivo, para você não entrar na estatística dos 80% endividados. Férias. A mesma coisa. E férias geram um pouquinho de confusão, porque você fica um mês super rico e um mês super pobre. Porque você um mês tem um salário em dobro e no outro mês não tem salário nenhum. Então, não confundam o conceito de férias. A parcela das férias, que é o seu ganho extra, é só 1/3 de férias. O outro funciona como se fosse uma antecipação do seu salário, tá bom? No próximo mês você tem que se lembrar que seu salário não vai ser integral. Então, pega esse 1/3 de férias e dá o mesmo direcionamento, às vezes, para o mesmo exemplo que eu dei do 13º, mas a dica que eu quero trazer aqui das férias é que você tem que ter ciência que o dinheiro das férias não é um salário em dobro, que o mês que vem vai te cobrar esse salário. Então, você precisa ter uma organização para entender isso, tá? Se você está com o seu controle financeiro atualizado, você consegue até lançar. Esse mês, eu ganhei com as férias R$ 7.000. Entrou R$ 7.000. Mas mês que vem vai entrar só R$ 1.000.
Então, eu já consigo adiantar umas contas para não gastar esse dinheiro à toa, consigo aplicar esse dinheiro na caixinha e tirar ele mês que vem, que ele até vai render um pouquinho, um mês, entre um mês e outro, e pago minhas contas no mês que vem. Se eu adiantar, eu vou ter desconto. Enfim, você consegue ir jogando com o dinheiro. Terceira dica, cartão de crédito. Eu não entrei nesse assunto do cartão de crédito, porque isso estenderia, assim, horas de conversa. Mas tome como hábito acompanhar linha por linha do seu cartão de crédito. Eu arrepio quando eu vejo no controle financeiro escrito cartão de crédito. A gente não paga cartão de crédito. Você paga alimentação, lazer, roupa ou outros utensílios, bens que você comprou. É isso que você paga. Então, não olhe para o cartão de crédito como R$ 3.000 de cartão de crédito. Olhe como R$ 1.000 de alimentação, R$ 500 de lazer, R$ 500 de eletrodomésticos, entendeu? Então, acompanhe linha por linha do seu cartão, dê nome para o que você está pagando, tá? E não entenda que o limite do seu cartão é um complemento da sua renda. Tem até meme disso, de se meu cartão tem um limite de 5.000, meu salário é 3.000, então meu salário mensal é R$ 8.000. Não, não é isso. O cartão de crédito, ele é um facilitador, tá? Então, tenha consciência ao utilizá-lo. Não aprenda a duras penas como utilizar um cartão de crédito, porque é os juros mais agressivos que a gente tem hoje é o de cartão de crédito, além do limite especial das contas correntes. Agora, vamos para um ponto extremamente importante também, diálogo, gente. Por incrível que pareça, financeiro acaba sendo um tabu nas famílias. E ninguém conversa sobre as finanças. E às vezes fica uma pessoa com as finanças todas na cabeça, preocupado, e às vezes o seu parceiro não sabe que está com essa preocupação toda. Então, conversa sobre as finanças, conversa para você discutir a estratégia, para você discutir as pecinhas que vocês vão movimentar. Compartilha. É legal construir isso junto, porque vocês vão conquistando os sonhos juntos, entendeu? Fala, olha, conhecer tal lugar é um sonho muito grande que a gente tem, e a gente já fala há um tempo. O que que você acha da gente cortar a Netflix e somar com mais isso aqui e colocar na nossa caixinha de investimento para a gente conquistar isso em tal dia? Sabe? Converse sobre isso. E se ao contrário também está com dívida, olha, a situação é essa, a gente está endividado. A gente tem sonhos, a gente tem coisas para conquistar, a gente tem que sobreviver, tem contas de casa para pagar. Então, nós precisamos nos adequar a esse orçamento aqui. Você está comigo? Então, conversa isso dentro de casa, tá? Finanças, eu não sei se tem pesquisas sobre isso, mas eu tenho certeza que finanças é um dos, dos grandes motivos de discussão dentro de casa. Então, não deixe finanças ser um tabu. Tenha um diálogo com a família, com o parceiro, etc. Longo prazo. Tenha uma visão de longo prazo, não seja imediatista. Esse aqui, eu estava, inclusive, o exemplo do meu pai, né? Que ele teve uma visão de longo prazo, ele abdicou de coisas em curto prazo, para poder ter uma conquista sustentável, entendeu? Ter uma conquista que ele sempre sonhou. Então, tenha uma visão de longo prazo. Eu coloquei aqui que o imediatismo, fazer as coisas agora, o agora, eu quero para ontem, é uma armadilha para postergar a realização dos seus sonhos. Então, se você foca muito viver como se não houvesse amanhã, e se o amanhã existe, vai ser um amanhã sem conquistar as coisas que você sonha, porque você está agindo muito de última hora. Então, quando eu falo para pegar o 13º salário e investir ele nos seus sonhos ou liquidar a dívida, você está pensando em ter um longo prazo sustentável, em ter uma velhice saudável, uma aposentadoria saudável, sem preocupações, entendeu? E por último, disciplina, né? Tem vários, se a gente pesquisar, tem um monte de coach falando sobre disciplina. Eu nem vou adentrar muito no assunto, mas se tem muita gente falando, é porque é uma coisa importante.
E o questionamento é: você está fazendo o suficiente para atingir o seu objetivo? Ou você está só deixando a vida levar? Entendeu? Se você faz o básico bem feito todos os dias, se você faz isso aqui todos os dias você controla, todos os dias você tem consciência do que você está gastando, você vai chegar muito longe, entendeu? Esteja disposto a fazer o que seus sonhos merecem, tá? Esteja disposto a falar, pô, meu sonho, que é viajar para a Europa, merece que eu abra mão disso aqui, nesse momento, para poder conquistar, entendeu? Tenha disciplina de fazer isso, tenha disciplina, por exemplo, que o meu pai teve de pegar o dinheiro dele e colocar lá no cofrinho de ferro. Tenha essa disciplina, porque o resultado vai ser muito bacana. Tenho certeza disso. Bom, e por último, eu quero deixar a frase do Cole Jump, porque depois que a gente escuta esse monte de coisa, que a gente aprende a fazer o controle, a gente sai daqui e fala: Meu Deus, vou mudar minha vida hoje, vou organizar, vou ser outra pessoa, a partir de agora não gasto com mais nada. Só que passou 20 minutos, tudo isso aqui cai no mundo das ideias. Não faz mais nada, não atualiza mais nada. Então, isso aqui só funciona se você fazer. E você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Você dizer que vai fazer uma coisa, você joga para o universo, espera que ele resolva, ele não vai resolver nada. Vai ficar jogado aí no tempo. Então, pega e faz. Faz todos os dias um pouquinho. Torna isso um hábito que vai dar certo. Quem falou essa frase foi o Carl Jung. Eu trouxe quem é ele, que é um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Ele é fundador da psicologia analítica. E eu comecei agora a incluir o que a pessoa é nas minhas apresentações, porque geralmente a pessoa cita uma frase assim, fala, fulana de tal que falou isso, eu não faço ideia de quem foi fulana de tal. Então, para vocês verem que essa frase tem um fundamento, ela não foi tirada do nada, foi o psiquiatra que falou, e realmente isso é muita realidade, gente. A gente é o que a gente faz. Você vê fulano que fala que vai fazer alguma coisa e não faz nada, as coisas não acontecem. Então, se você entendeu toda a lógica aqui do controle financeiro, executa que vai dar certo, tá bom? Bom, as dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai estar esclarecendo. E aqui está o link, o QR Code para vocês acessar a planilha que eu falei do modelo de controle financeiro. Se tiver dúvida também na utilização da planilha, tenha lá as informações de instrução dentro da planilha mesmo, de como preencher, mas se tiver dúvida, deixa aqui no comentário também, que eu respondo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o máximo objetivo, o máximo objetiva e prática para poder fixar bem para vocês. Tenham o controle financeiro porque é libertador. É isso, gente. Obrigada.